Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos à nossa quarta web aula da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. E agora a gente vai tratar sobre gestão por competência. Então, nessa aula, vamos tratar sobre como se dá a gestão das competências dos profissionais que atuam dentro da organização, né? Como a organização vai planejar, como ela vai executar, como é que ela vai ofertar treinamentos, capacitações para desenvolver as competências necessárias, né? Então, será que só as pessoas que têm competência ou as organizações também têm competências? Então, algumas situações que a gente vai tratar durante essa web aula. Veja comigo agora o que são competências. Competência é todo o conjunto de informações, conhecimentos, processos cognitivos que você vai acumulando ou veio acumulando ao longo da vida e que lhe permite resolver, solucionar problemas. E esses acabam sendo algumas situações que você vai trabalhar para melhorar ao longo da sua jornada como profissional. Então, alguns elementos que compõem aí a competência é o conhecimento, que é toda a aprendizagem técnica, teórica, conceitual que você adquiriu ao longo dos estudos por meio das leituras, de cursos e de outras situações que você fez, capacitação, treinamento. Então, nesse aspecto do conhecimento, a organização ela pode atuar, né, aumentando a capacidade de competência, aumentando as competências dos servidores, dos funcionários, dos colaboradores, por meio da oferta de capacitações, de treinamentos ou por meio de um planejamento a longo prazo de desenvolvimento dessas pessoas, desses profissionais. Um outro ponto que compõe a competência é a habilidade. É a capacidade de realizar as atividades e solucionar problemas a partir do conhecimento que você adquiriu. Uma vez que você adquiriu o conhecimento, você precisa colocar em prática. Então, às vezes, as pessoas fazem cursos, né? Fazem capacitação, treinamento, mas não colocam em prática, aí ela vai meio que desaprendendo aquilo que ela conheceu durante aquele processo de capacitação. Então, quando você faz um curso ou faz uma capacitação para implementar um novo serviço, uma nova atividade dentro da organização, isso precisa ser colocado em prática para que você adquira o quê? A habilidade de fazer aquela ação. E um terceiro elemento da competência é a atitude. A atitude, ela é a vontade e a disponibilidade que você tem para aplicar o conhecimento por meio da sua habilidade. Então, veja, eu fiz a capacitação, então eu adquiri aquele conhecimento, eu aprendi, né? Então, para eu aumentar ou desenvolver a minha habilidade, eu vou colocá-lo em prática, mas para eu colocá-lo em prática, eu preciso ter a atitude de fazer. Então, muitas vezes as pessoas passam por um processo de treinamento e ela não coloca em prática por uma indisposição de fazer, né? E aí a atitude é essa disposição de fazer. Uma vez que eu faço e faço de novo e depois eu repito aquela atividade, eu vou criando um processo de que eu construo a habilidade de fazer aquela atividade, aquela ação que eu aprendi no curso de capacitação. Então é muito importante isso. Então, a competência, ela é composta por esses três itens: o conhecimento, a habilidade e a atitude. Quando eu crio competências, eu estou falando para você então que as pessoas elas têm atitude para fazer, atitude para conhecer, atitude para colocar em prática aquilo que conheceu. Isso é importante porque as organizações às vezes investem nos funcionários
Ou os funcionários investem em si próprios e às vezes eles não colocam essas atividades, essas habilidades em prática e vai se perdendo aquele conhecimento, que não é legal, né? O legal é bacana você desenvolver cada vez mais as atividades e competências para que você possa trabalhar de forma melhorada dentro das organizações e também se desenvolver como profissional. Ok? Então, o que a gente vai tratar agora na aula é baseado nessa compreensão de competência. Competência, ela é composta por conhecimento, por habilidade e pela atitude de fazer aquilo que você tem ou que você conheceu dentro do processo de formação. Então, veja aqui que quando eu falo de gestão por competência, eu vou tratar também de dois tipos de competências que existem dentro das organizações. São as competências individuais, que está relacionada à competência de cada trabalhador, de cada funcionário, as competências organizacionais, que estão relacionadas às competências de que a organização necessita para realizar suas atividades e alcançar os seus objetivos. Veja aqui que é necessário mapear as competências individuais e organizacionais a fim de verificar as possibilidades de desenvolvimento dos trabalhadores. Então, eu tenho essas duas competências, né? As competências como trabalhadora, como funcionária, e eu tenho essa competência dentro da organização. Para a organização alcançar o objetivo organizacional, para que ela possa fazer acontecer as estratégias que foram planejadas, eu preciso de quais competências dentro da organização, né? Eu preciso de quais competências e depois dessa pergunta, quais competências eu preciso, e aí eu identifiquei essas competências, eu tenho que identificar se essas competências a gente consegue encontrar nos funcionários que constituem ali a organização. Se essas competências não forem encontradas nesses funcionários, então a organização, por meio desse mapeamento, que é a verificação de quais competências eu preciso e se eu tenho essas competências disponíveis, eles vão fazer o quê? Um plano para capacitar, um plano para contratar pessoas, né? Então, todas essas informações vão surgir por meio de um mapeamento de competências. Veja que tudo está interligado. A partir do mapeamento de competências, eu vou saber, por exemplo, enquanto organização, a organização vai saber no que ela precisa investir, tanto de treinamento, capacitação, de desenvolvimento do servidor, do funcionário, do colaborador, como no que ela precisa investir em contratação, em seleção e outros processos mais. Veja que essa dinâmica, ela é uma dinâmica constante e ela precisa estar muito ligada e relacionada com os objetivos da organização e com as estratégias que foram definidas no planejamento estratégico. Na verdade, o planejamento estratégico deve servir a essas questões que precisa ser esclarecidas, trabalhadas, levantadas dentro da organização, que é o mapeamento por competência, de competências, na verdade. E aí, para que eu preciso fazer esse levantamento de mapeamento de competência, né? Para alcançar o objetivo da organização. E como eu monitoro isso, aí entra no processo de monitoramento, que é por meio da avaliação de desempenho. Vamos ver então um pouquinho o que é essa avaliação de desempenho. Primeiro, a gente precisa saber o que é desempenho organizacional. E ele é o item complexo e considera várias dimensões da organização. Assim, o desempenho organizacional é uma forma de medir o sucesso organizacional. E essa forma de medir o sucesso organizacional, ela está muito relacionada com o quê? Com como os trabalhadores, os funcionários, colaboradores vão atuar, né? Como eles vão implementar as suas competências, né? E como eles vão atuar na sua produtividade, com criatividade, com comunicação, né? Como eles vão atuar para alcançar esses desempenhos ou dentro da organização. Então,
em relação ao desempenho, a gente vê aqui também que ele tem a natureza multidimensional, pois pode ser medido por meio de várias informações organizacionais, como as informações de recursos humanos, as informações de qualidade de produção, as informações sobre produtividade, sobre a reputação da organização na sociedade, algumas informações sobre satisfação dos clientes, sobre elementos de logística, informações financeiras, contábeis. Então, todas essas informações, elas vão juntas indicar se a organização está alcançando um bom desempenho organizacional ou não. Se ela não estiver alcançando bom desempenho organizacional, então a organização precisa fazer mapeamento de competências, né? Quais competências nós precisamos e quais nós temos que desenvolver junto com os nossos funcionários, gestores, líderes, colaboradores de todos os níveis. Então, mais ou menos é essa a prática. Então, vejamos aqui. Quando eu sei o que é o desempenho organizacional e o que mede o meu desempenho organizacional, eu tenho que fazer a gestão do desempenho. Essa gestão de desempenho é relacionada ou realizada por meio de alinhamento dos executivos, gestores, supervisores, em direção de conduzir o desempenho dos trabalhadores para alcançar a meta organizacional. Então, veja que essa gestão ela é feita com toda a equipe de staff, que são os gestores de vários níveis, até supervisores, no sentido de eles encontrarem qual aspecto, qual situação precisa ser melhorada junto aos trabalhadores, junto às atividades, junto aos processos, às estratégias, para que eu possa alcançar esse desempenho ideal, né? Então, a gestão de desempenho ela é feita por todos e ela é justamente iniciada para sanar alguns problemas, né? E às vezes os resultados financeiros é que vão indicar esse problema. Às vezes é a insatisfação do cliente que vai indicar esse problema. Às vezes é uma rejeição social sobre aquela empresa que vai indicar esse problema para a empresa. Então, os gestores eles vão trabalhar com essas informações, para que eles alcancem o objetivo organizacional. E veja como eles fazem isso, né? Eles fazem isso através de uma avaliação de desempenho. E o que é essa avaliação de desempenho? É a atividade implementada para determinar o grau de eficácia do funcionário na execução do seu trabalho. Então, veja que é uma atividade que ela vai determinar até que ponto aquele trabalho que o funcionário executa, ele está sendo um bom trabalho, né? Até que ponto aquela atividade que o funcionário executa está sendo uma atividade realmente produtiva para a organização. Então, até que ponto o que ele faz não está surtindo um bom efeito para a organização? Também poderia ser uma forma de perguntar, de fazer essa pergunta. Então, veja que o processo de gestão de desempenho, os gestores vão trabalhar com indicadores e esses indicadores, eles podem ser avaliados dentro da ação de cada funcionário. E aí precisa ser avaliado, verificado, se o funcionário não está atendendo bem a expectativa de produtividade naquela organização, naquela atividade, será que uma capacitação dá certo, né? Será que uma conversa dá certo? Será que um apoio de grupo vai dar um resultado importante? Então, são várias abordagens que os gestores precisam conversar e interagir entre eles para que eles possam atender ou minimizar os impactos dessas situações. Ok? Essas são as nossas referências. Vejam que elas constam também ali no ambiente virtual para vocês. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre essa forma de administrar, de gerenciar pessoas. E a gestão por competência, ela é muito bacana porque ela faz com que as pessoas sejam mais dinâmicas no trabalho, sejam mais valorizadas no trabalho, ao alcançar os seus objetivos e
a alcançar os objetivos das organizações. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais nessa web aula. Educação à distância, mudando realidades.